Você acha que a cannabis sativa pode ser utilizada no tratamento de esclerose múltipla? Você acha que existem vantagens ou desvantagens do uso dessa planta para esse tipo de condição? Quem vai responder essa pergunta para a gente hoje é o Gilberto Castro, o paciente mais ativista que eu tenho conhecimento aqui, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, né, Gilberto? Muito bem-vindo, Gilberto, na nossa casa. Eu estou extremamente emocionada e feliz de poder ter você aqui com a gente no Canabinal. Então, eu gostaria que você começasse, Gilberto, contando um pouco quem é o Gilberto Castro. Muito obrigado, Eliana. Eu queria muito te conhecer também, que não esqueci de falar logo de cara, não posso esquecer. Também obrigado por vocês me convidarem aqui. Acho muito importante essa informação ir para frente sempre, né? E vocês são pessoas que eu conheço desde esse começo que eu comentou que eu comecei há muito tempo, né? E realmente, né? Quando eu comecei era eu e a Maria Antônia, éramos ativistas que te botava a cara no jornal, que fazia as reportagens, né? Faz muito tempo isso e a coisa mudou muito de lá para cá. Que ano que foi, mais ou menos, Gilberto? Foi como comecei com ativismo firme em 2008. Em 2012 eu já estava fazendo, já tinha feito alguns vídeos, já conhecia a Maria Antônia. Em 2015 foi aquele boom que juntou aquele primeiro evento do Carline, que os usuários medicinais todos se encontraram, né? E o que te levou a esse ativismo? O que me levou foi o seguinte, eu fui... O médico falou que eu estava com esclerose múltipla em 90 e... Em 2000, em 2000. Certo. Aí eu fui pesquisar sobre esclerose múltipla e de cara já caí como a maconha era um remédio bom para esclerose múltipla. Era um remédio que estava sendo mais usado, mais estudado e todo lugar se falava sobre isso, menos aqui no Brasil. Para ver isso daí, inclusive, eu tinha que mudar até o IP do computador porque o Google não deixava, bloqueava essa informação aqui no Brasil. Nossa! Eu falei, com todo esse bloqueio, essa informação não vai para frente. Aí dei uma pesquisada sobre o ativismo para ver como é que é, ver. Só via a Maria Antônia falando disso, esse assunto era morto em todo lugar, né? Só se falava que quem era maconheiro ia morrer, ia ter os neurônios mortos. Aquele tabu básico, o mantra. Né? E aí eu sou dessa época também, era cervejeiro, eu gostava de churrasco, né? Maconha eu tinha experimentado, mas não era uma substância que eu usava. Certo. Né? Que já era difícil, né? Só de 73, né? Já é uma... Os anos 80 foram os anos onde ela foi muito demonizada, né? Sim. Por todas aquelas leis, né? Tinha até propaganda da televisão americana, sim, né? Sim. Falando absurdos, né? Que comparando a cannabis com uma frigideira e somente com um ovo, né? É verdade, que absurdo. Aí eu sou desse tempo, a hora que eu vi essa informação, eu falei, nossa, não é impossível, né? Como é que pode? Aí fui pesquisar, né? Será mesmo? Aí comecei a tomar consciência que era uma planta, que nem tinha como ser tudo aquilo mesmo que falavam dela, não existe planta assim, né? As plantas são desse jeito, inclusive todas, né? Eu fiz até um curso do SUS de fitoterapia e vi que até com a planta mais simples você pode se intoxicar se você errar na dose, se você usar Porque de forma não depende errada. só da planta, né, Gilberto? Depende de quem consome, o contexto do uso e tudo, né? Sim. Esse curso do SUS, inclusive, abriu minha cabeça, né? Eu vi, pô, a cannabis ainda é uma planta muito legal, porque tem até competições que as pessoas se juntam e ficam usando o dia inteiro, e ninguém passa mal, todo mundo fica feliz o dia inteiro. O professor Carlini tinha uma piada, se você me autoriza a invadir um pouco a sua fala, que ele dizia que só tem um jeito da pessoa morrer de overdose dessa planta. Se ele estiver andando na rua e cair um caminhão cheio de cannabis sativa em cima dele, aí ele morre de overdose. É uma piada boa. Não podia deixar de perder a piada. Mas enfim, só para mostrar que de fato, né? Quer dizer, existem diversas plantas com diversas potencialidades tóxicas. Sim. E desse ponto de vista, a gente realmente não pode fazer esse carimbo do mal, porque a gente já viu, né? O professor Carlini já viu em laboratório com animais que a toxicidade dela é baixíssima, para não dizer sem toxicidade, né? Sim, inclusive a gente tem a comida que ninguém pode, que é uma planta que normalmente manda muitas crianças para o hospital, né, intoxicadas, pronto-socorro, né? Que é conhecido, que devia ser até uma informação mais repassada, né, que não é tanto, né? Pois é.
Bom, eu estava estudando para poder te receber aqui, né? Porque eu falei, bom, tenho que, no minimamente, estudar, procurar os artigos científicos que falam sobre a cannabis sativa e a esclerose múltipla. E aí eu encontrei um de Nielsen et al. Em 2018, que ele é a revisão das revisões. Olha que legal. Então, ele faz uma revisão sobre 11 revisões, tanto que você acabou de falar, já era uma questão resolvida, né? A tratamento da esclerose múltipla com esta planta. Por conta do quê? Do CBD, né? Do THC presente. Então, essa revisão, ela vê 32 estudos de alta qualidade, demonstrando atividade na dor e na espasticidade. Eu queria que você contasse um pouco para a gente o que é espasticidade, para quem não sabe, para quem não conhece essa condição, né? Porque a gente escuta muito falar em epilepsia, ansiedade, depressão, mas a gente não escuta muito. Eu estou enganada? Sim, Assim? espasticidade é uma coisa que, inclusive, para mim, eu demorei para entender, porque ela vem junto com a palavra espasmo, né? Você tem espasmo e espasticidade. Normalmente eles se acompanham mesmo, né? Mas são duas coisas diferentes, né? Espasmo é como se fosse uma super cãibra, muitas vezes dolorida, né? Que dá no músculo num certo momento, dura aquele tempo e passa. Certo. Né? E espasticidade é um tremor, é como se fosse aquela cãibra em doses menores e junto. Né? Faz tudo, que nem uma máquina de tatuagem. É como se fosse uma vibração involuntária. Isso. Normalmente, quando você tem espasticidade, normalmente, por exemplo, na hora do passo, né, se você está levantando a perna que você está com espasticidade, você dá um chute no chão antes de conseguir levantar o pé. Entendi. E desta maneira, esta planta ela consegue controlar, diminuir essas. É isso. Diminui muito, praticamente zero no meu caso, zerou. E como é que foi a tua trajetória, Gilberto? Conta pra gente no uso de medicamentos, sejam eles sintéticos, você usou, não sei, sejam eles então a partir da cannabis, como é que é o histórico dessa medicalização que você teve que passar e como é que hoje você está adaptado a isso daí? O começo da esclerose múltipla foi um surto, então foi dentro do hospital, né? Então eu já saí medicado, né? Eram caixas de Mantidam, era gabapentina, era... qual que é o nome do outro? Tinham vários, Não né? importa, eram sintéticos, né? Sintéticos. E você fica se babando. Então, o Pristic foi um remédio que me chamou muita atenção, né? Ele te deixa meio babando, né? E é tudo maravilhoso, né? Você passa o dia inteiro encostado sem fazer nada, olhando pro teto e tá maravilhoso, né? Interessante aquele remédio. Difícil de parar, inclusive, né? Aí eu saí do hospital no primeiro surto, a hora que foi descoberta a doença, já medicado, né? E saí pesquisando sobre a esclerose múltipla, vi sobre a maconha, né? De cara, fui atrás de um prensadinho para dar um pega e nossa, que delícia que foi aquilo. O mesmo prensado, ele funciona bem como... Não é um ótimo medicamento, né? Depois de 2015 que eu comecei a consumir só o meu medicamento, do que eu plantava, das minhas plantas, feito do jeito certo. Aí eu vi realmente o grande potencial da planta. Mas eu comecei com prensado e já foi uma coisa que já era muito melhor do que os remédios. Prensado, fumado. Fumado. Mas aí como é que fica a questão? Porque parece que quando você fuma, rapidamente você tem um efeito, digamos, terapêutico, mas também rapidamente esse efeito decai, você precisa usar mais. Isso. É isso? É exatamente isso. E daí você pulou para o óleo ou não pulou? Como é que hoje você trata isso? Não, o que aconteceu, eu comecei a fumar o prensado por causa da pressa momentânea. Que você não tinha... Que não tinha como, não tinha outro jeito. E nem autorização, imagina? Não tinha nada, né? E o pessoal ainda comentava com algumas pessoas, você, maconha, medicinal, conta outra. Não, e nem usava, né? Quer dizer, você começou a usar por conta da história, você deixou isso bem claro. Sim. É que eu já tinha as tatuagens, eu gostava de falar de uma forma relaxada, nunca fui muito padrão social, né? Aí as pessoas me deixavam como achavam que eu era doidão, né? Sempre fui. Agora eu adoro tomar uma cerveja, gosto. Muitas vezes quando eu tô, por exemplo, o legal da cannabis medicinal é que você escolhe como você quer usar, né? Você quer ela só para passar a dor, então você usa aquele tanto, né, até aquele ponto. Por isso que fumado é muito interessante, porque quando você fuma, você dosa ela muito bem. Controla mais a dose, é isso? Controla mais a dose, melhor do que o óleo. O óleo, Sim.
ele vai demorar 1 hora e 45 minutos para fazer efeito. Aí se você toma um pouco mais, né, você não tem como voltar atrás, se você tomou menos vai demorar para fazer o outro efeito e a dor tá lá, né? E no começo praticamente foi só fumando que o óleo foi até uma coisa que eu busquei depois, que eu fui começar a fazer, consegui fazer depois, né? Inclusive queimei muitos na descarboxilação, né? Se você passa daquela curva certinha, né? Você estraga todo o composto, né? Então, Mas aí, bom, aí você no começo usava os remédios sintéticos e também o prensado, que eu tô entendendo. Aí, quando é que você se lançou? Porque você cultiva, não é isso? Você tem autorização, você sim. tem habeas corpus, não é isso? Como é que você chegou nesse ponto? Quem que te ajudou? Como é que foi essa trajetória? Foi fácil? Qual foi o desafio? Assim, contar um pouco pra gente. Porque hoje, por que eu tô fazendo essa pergunta, Gilberto? Porque hoje nós estamos aqui, 2024, eu acho que está tudo muito mais facilitado. Mesmo o próprio Mevatil, que é um medicamento, é um fitofármaco, né? Foi o primeiro medicamento registrado pela Anvisa no Brasil em janeiro de 2017, à base da cannabis sativa. Nem para epilepsia foi o primeiro medicamento que entrou. Tanto que você falou é real, ou seja, já se sabia para esclerose múltipla há muito tempo. Então, só que ele custa R$ 2.700, né, por mês, é um spray oral, se não me engano, à base de THC e CBD, né? Então, quer dizer, você chegou a usar, como é que você chegou aonde você está hoje, né? E como é que é? Você usa um óleo só o dia inteiro? Então, isso é importante para a gente entender, porque em 2024 a gente tem muita informação, mas quando você estava lá, eu imagino que você deva ter feito ali a escavação Muitas descobri no erro e acerto. Daí tem alguns estudos que saem depois, você fala, olha só, estava certo, né? Não, no começo era tudo teste mesmo, né? Na verdade, o que eu fiz foi experimentar os remédios do hospital, vi que era muito ruim, cortei o máximo que eu podia logo de cara. Alguns eu só fui conseguir realmente cortar todos quando eu consegui plantar os meus remédios. Né? Você foi substituindo. Fui substituindo lentamente. Inclusive o imunossupressor eu uso até hoje, né? Tá. O imunossupressor eu continuo com ele, com o que é o tratamento normal para esclerose múltipla, né? Que o pessoal do Hospital São Paulo me acompanha, né? Certo. Aí no começo, né? Acho que eu perdi. Não, como é que você chegou, assim, contar um pouco a sua trajetória. Tinha o prensado. Do prensado, você migrou para outras formas, você começou a plantar. Como é que foi essa trajetória tua? Na verdade, eu estou estudando, eu vi que era uma flor, né? Vi o prensado, vi que era uma coisa marrom, feia, né? E eu queria chegar na flor, né? Claro. O único jeito que a gente tinha na época era no Grow Room, que era o lugar onde a gente conversava na época, bem no começo, bem antes de todas as mídias sociais, né? Aí a gente tinha algumas pessoas que plantavam já, né? Essas pessoas já tinham um conhecimento do uso medicinal e o uso... E na verdade eu acho que o uso da planta é um uso terapêutico, né? Eu acho que não existe outro uso para aquela substância, porque ela tem funções terapêuticas, né? Elas melhoram o bem-estar das pessoas, né? E comecei a ver sobre isso daí e fui atrás dessa informação, né? E comecei a ver o que eu ia precisar para plantar, montar o grow, começar a ter as plantas. E a primeira coisa era não ficar com medo da polícia, né? A polícia chegar em casa. E com os advogados do Grow 1, a gente viu várias formas, tentamos de várias formas, vários processos judiciais, né? E sempre o juiz dava que não tinha capacidade técnica de resolver e passava meu caso para frente, fechava. Nossa. Até o dia que a gente conseguiu o habeas corpus. Quanto tempo levou isso, Gilberto? Nossa, a gente começou em 2014, acho. Acho que 2014. E assim, só tentativa e erro, até 2017, que a gente foi pelo esquema do Ricardo Nemer, eu ia falar Brave, que ele tinha já citado na época, de fazer por habeas corpus, né? E hoje você tira o habeas corpus com uma facilidade, né? Não tem nem comparação, né? Sim. E engraçado, o que foi usado para justificar o meu habeas corpus foram os papéis do Mevatil,
né? Fiz o custo, né? Ia custar coisa de 250 mil reais por ano para Certo. me tratar com o Mevatil, Sim. né? E o Que meu vem da planta. que vem da Que fique planta. claro, ele não é um sintético, ele é extraído da planta. É. E a planta, eu acho o tratamento com a planta mais legal, porque o Mevatil você tem uma substância, né? Com a planta, eu tenho uma mais sativa, que nem a Moby Dick, que eu uso de manhã para me ajudar com uma característica da esclerose múltipla, que é a fadiga crônica, né? Que ela tem muito, de manhã pega demais, né? Então eu uso uma maconha que me ajuda com as dores, com os espasmos Dependendo da hora do dia, isso. você usa uma planta e uma forma também de uso diferente. Inalação, vaporização. A forma de uso eu vario um pouco, porque eu acho a vaporização mais forte. Então eu gosto de fumar durante o dia e vaporizo à noite. Tá. Porque aí eu prefiro uma dose mais forte à noite. Inclusive eu tomo um óleo mais forte com mais gotas à noite para poder dormir melhor, né? Senão também tenho espasmos durante a noite, né? Claro. Também acordo durante. Aí de manhã eu prefiro uma genética mais sativa, mais energética, né? Entendi. Na hora do almoço, uma que abre mais o apetite, uma mais doce. E para janta, uma que derruba mais, uma mais índica, né? E são sempre as mesmas cepas que você usa, Gilberto? Ou como você é um paciente já de muitos anos, com uma larga experiência, por isso que eu queria te fazer essa pergunta. Você tem essa experiência de, por exemplo, a cada tantos meses você precisa mudar essa cepa, porque ela já começa a não fazer mais o efeito que seu organismo se acostuma, ou isso é mito? Não, isso no começo, quando eu ainda estava aprendendo, só tinha uma genética, né? Nossa, era tipo 3 meses você já pegava uma resistência com aquela genética. Aí você precisava, 3 meses? aí você precisava começar a aumentar a dose, né? E aí a hora que em estudos, eu comecei a ver se você variasse a genética, né? Você já ia evitar esse problema. Eu comecei a fazer, né? E já vi que a hora que se você tem uma genética para variar, você já evita esse problema. Já não Então o acontece clone não mais. é bom, me ajuda a entender aqui, porque se você está usando um clone, em teoria você está na mesma planta, né? Uhum, não, é ótimo para você ter exatamente aquele mesmo efeito que você teve no antigo, né? De Mas, por vez em quando exemplo, volta, vai. mas para evitar se acostumar com aquela curva de canabinoides, né? Assim, o ideal mesmo ou é você variar a genética, né? Ou ter uma outra genética para você já ir variando durante o dia, para então Entendi. você não deixa O seu corpo não o se seu corpo acostuma. acostumar. Entendi. Né, assim que eu faço. E eu já nem me preocupo hoje em dia com isso, mas no começo foi uma coisa que pegou muito mesmo, porque a hora que acostuma, acostuma mesmo. E E o você sente. efeito é mais rápido, Tá. o efeito é menor. E é incrível isso, porque você é como se é você em você mesmo, né? Isso, é. E como é que foi a receptividade, Gilberto? Conta um pouco pra gente dos médicos, porque imagino que você estava passando por médicos e naquele momento, me corrija se eu estiver enganada, hoje nós estamos vendo outra realidade, né? Como é que foi? Teve que haver algum convencimento da tua parte, ou eles estavam abertos já para isso? Não, na verdade, os únicos médicos que conversaram foram os médicos que já eu encontrei no Grow Room, já indo atrás desse conhecimento, né? Porque os médicos mesmo, médicos do SUS, os médicos que atendiam pelo plano de saúde, de jeito nenhum, você é louco. Não fala um negócio desse daí que eu não quero mais te atender. Você não pode usar drogas aqui no meu consultório. Né? Demorou até começar a ser visto com seriedade, como um medicamento que verdadeiramente é essa planta, né? Sim. Como uma planta, né? É difícil ver até hoje, né? Porque o pessoal acha que tem um lado desse negócio que é muito ruim, que eu não esperava quando comecei esse ativismo, que essa industrialização, não dá nem para explicar, né? Como é que aquela moça fala? Greenwatch, amor. Greenwash. Que para deixar a coisa com uma cara, né, para escapar desse preconceito antigo, né? As pessoas querem o CBD, né? E o CBD é um canabinoide, pode ter as funções dele, vai ter o benefício dele, mas não dá para comparar com o que a planta inteira faz. Claro. Inclusive os milagres que você vê hoje das crianças que tem a filha da Clara, da filha da Cidinha. Cidinha, Clara,
o seu Ivo mesmo, né? O meu caso, todos acontecem com a planta inteira, Sim. né? Assim, com os canabinoides separados, assim, vão ter, lógico, as utilidades, né? Mas não é para essa mágica toda, né? E Gilberto, conta um pouco pra gente se você sofreu algum preconceito, porque você falando agora puxou uma coisa aqui que a gente acabou de publicar um episódio recentemente no Canabinal, onde a gente pergunta: você acha que o CBD é psicoativo? Sim. E a maior parte das pessoas acha que não, porque hoje em dia, imagina, eu fico imaginando o professor Carlini virando no túmulo, assim, de ódio, né? Sim, deve ter várias Porque o coisas. professor Carlini sempre deu aula como um psicofarmacólogo, e desde então eu nunca vi um outro conceito que anulasse os que ele trazia, eu não vi, né? Uhum. Dizendo que psicoativo pode ter 3 tipos de ação: o que estimula, o que deprime e o que altera a percepção. Ora, se o CBD é usado como ansiolítico ou, né, ou até mesmo antidepressivo, ele é tão psicoativo quanto o THC. O que ocorre é que hoje em dia as pessoas estão usando psicoativo como sinônimo de alucinógeno, né? É. Que é e acho que a cannabis sativa sofre muito com isso. Colocaram o CBD como se fosse o rei milagroso de tudo e o THC aquele demônio, né? Então, quando você começa a usar, você sentiu algum tipo de preconceito? Assim, porque você foi um dos primeiros, né? Até a Vitória me dizia, a ter autorização para o porte. Conta um pouco para a Não, gente disso, Uhum. sobre isso. Eu fui o 24º, o segundo em São Paulo. 24º no Brasil, né? Mas assim, de ativismo, né? Que eu conheço, eu fui o segundo ativismo. A primeira era a Maria Antônia, né? Então eu sou o segundo ativista, mas até conseguir conquistar as coisas foram tudo em passinho, e muitos anos e muita luta até conseguir alguma coisa, né? O... E o processo para conseguir esse porte foi em que nível, em que instância que teve que Uhum. passar tudo? Foram vários, né? Eu falei, foram vários, né? A gente começou em 2014, acho, né? Os advogados lá do Grow Room, que é o Emílio, são da Sim. Reforma hoje. Quer dizer, não, foram montar a Reforma, depois eles montaram a outra advocacia, né? O Emílio e o Ricardo, e a gente começou a procurar formas de resolver isso daí. Pensamos até em importar a princípio, vimos que o Mevatil ia sair R$ 250 mil por ano, vimos que tinha um outro remédio que também não deu certo, que também vinha um Bud dentro de um, acho que é o nome desse remédio está na ponta da língua. Ah, mas são muitos nomes É, mesmo, a gente fica meio perdido. vimos isso daí e tudo acabou porque tudo ficava uma fortuna, né? E perto do preço de plantar, né? Então tudo sempre ia, não, vamos plantar. Então tentamos processos para tentar liberar as plantas na minha casa, né? E tenta uma vez, tenta duas vezes e até conseguir, né? E ainda a hora que conseguiu, que nem conseguiu ainda, né? A juíza falou, mandou a polícia em casa, mandar prender todas as coisas que eu usava para plantar. Nossa, A sorte foi que eu tinha pego uma praga e na hora eu tava sem. Foi só por causa disso. que E horror. aí um outro juiz pegou na sequência e me concedeu habeas corpus, né? Ainda teve essa última complicação antes, tive na delegacia, né? Nossa, Tudo... parece incrível, né? Então, como é ridículo, né? Um cara com uma doença grave, né? Que praticamente não consegue fazer coisas que qualquer pessoa consegue fazer, Sim, ainda sendo julgado, né? sim, Sendo. sim. Que nem uma pessoa, né, que pede para soltar mais cedo do negócio, aí vai o juiz, não, esse daí é safado, isso daí tem que ir pro fundo. Agora, Gilberto, se você tivesse que comparar, assim, né, nessa tua larga experiência do uso dos sintéticos, que foi onde você teve que, por onde você entrou, foi obrigado a Uhum. entrar, e dessas substâncias obtidas dessa planta, em termos de reação adversa, eu acho que já ficou Uhum. claro que. Não, E de eficácia, como é que você compara ah, esses. não, então não tem nem comparação, né? Tanto a reação adversa quanto a eficácia, né? Porque muito, por exemplo, os remédios que eles falam que tiram a atenção daquela sensação X, por exemplo, o espasmo, um remédio para dor, ou um remédio para, por exemplo, para espasmo mesmo, que foi o que inclusive eu esqueci o nome, devo me lembrar uma hora.
Ele é um remédio que dá muita tontura e dá um mal-estar gigantesco, aquelas sensações. E o espasmo mesmo, ele praticamente não Não mexe, não resolve. resolve. No meu caso, não, eu li que realmente ele resolvia em poucas pessoas, né? Entendo. Mas praticamente você dá a impressão que você está usando mais as coisas que ele, as outras coisas que ele faz para te chamar atenção Tá. do que o efeito mesmo que você estava esperando do remédio, né? E muitos deles são assim, né? Gabapentina mesmo, ele fala que ele diminui a dor neuropática, mas não, ele cria outras sensações que, por exemplo, você não consegue mais virar a cabeça rápido na hora que você começa a tomar, tanta tontura que você tem, né? Você não levanta mais, então muda o esquema que o seu corpo funciona, né? Certo. E a cannabis não, né? A cannabis ela te deixa você íntegro do jeito que você é. Ela não te altera como esses remédios, né? E a espasticidade, qual é a tua experiência com ela? Não, com a Nisso? espasticidade só ela funciona, né? O remédio não Funciona. funciona nada, né? O Entendi. remédio ele só dá essas reações adversas mesmo. Tá. E só para ver se eu entendi, para ficar claro, né, para quem está ouvindo a gente aqui, a maior parte das vezes a via que você usa é a vaporizadora ou é o cigarro, é isso? O cigarro vaporizado. O óleo também, ou não? Sim, também. Também. Uso principalmente para noite, porque aí ele dura mais o efeito e é É, ruim de acordar e fumar à noite. que é para dormir mesmo, É para né? dormir, Lógico, é. né? Bom, eu queria saber, você que é um paciente ativista, como é que você enxerga, Gilberto, o cenário, né, no Brasil, se você não quiser falar do Brasil, se você quiser falar do estado de São Paulo, se você, né, do uso desse medicamento ou para esclerose múltipla ou para as outras? Como é que é a tua crítica? Como é que é a tua visão desse cenário atual? E se você conseguir vislumbrar alguma coisa para o futuro aqui, uma bola de cristal, e quiser trazer, a gente queria te ouvir um pouco sobre isso. Quanto ao que as pessoas acham, as pessoas conhecem pouco substâncias, né? Elas não veem que uma Coca-Cola que elas estão tomando é uma droga, né? Um café é uma droga, né? Elas veem que o médico receitou, tá ótimo, que eu tenho que tomar, pode, tá tudo bem. Né? E muitas vezes não é assim, a pessoa precisa pesquisar, né, para ver o que realmente está tomando, né? E eu acho errôneo esse tipo de colocação no meio das pessoas e usar o conhecimento antigo para definir o que é uma substância do que o que a ciência está dizendo sobre isso agora, né? Que nem a cannabis é uma planta, nunca matou ninguém desde que se tem registro, né? Que é coisa de 6.000 antes de Cristo, se não me engano, é 12.000. 12? 12. É pior ainda. Mas 6.000 é o primeiro negócio médico, né? Registro do Primeiro Shenlong registro lá da médico. farmacopeia chinesa, mas tem registros arqueológicos, inclusive alguns artigos mostrando de 27 mil anos antes de Cristo. Umas publicações que eu estava vendo aí outro dia. Parece que foi a primeira planta domesticada pelo homem antes do trigo. A primeira planta. É uma coisa fora do normal, né? Se a gente parar. Que campanha boa que o Nixon fez. Hein? Foi boa. Ele, nossa, ele acabou com... Conseguiu, né? Ele acabou com a moral do negócio, que tinha uma puta moral, né? Muito. Bom, Gilberto, eu queria, para a gente já ir mais ou menos indo, né, para o fim aqui da nossa conversa, eu queria saber de você, se você consegue ter uma noção para a gente, qual foi o momento mais desafiador que você viveu nessa tua trajetória de chegar e poder ter, né, essa autonomia que você tem hoje, de escolher o seu medicamento. Quer dizer, imagino que tenham sido vários desafios, né? Tá certo? Mas qual que você julga que tenha sido a coisa mais difícil nesse teu tratamento, diante dessa planta, enfim? Aprender a chegar no medicamento foi uma coisa difícil, né? Porque você tem que aprender sobre a planta tem muitas características, e a planta morre fácil, é um ser vivo, e tem praga, e tem as dificuldades. Todo o cultivo vai ter um diferente do outro, porque é um ser vivo que está lá, que você está cuidando, né? E no começo, além da planta, você tinha o Estado, né? Que você tinha que ficar com medo que eles iam mandar a polícia na sua casa e ia te prender, e se bobear, você ia ficar 8 anos preso por causa daquilo da planta, né? Então, no começo era difícil esse detalhe, né? Eu me lembro que eu moro até hoje perto da Ricardo Jafé, né? Na época eu só ouvia
normalmente a polícia, quando passava na Ricardo Jafé, que furava o farol, ligava A a sirene. sirene antes, né? E meu coração dava 3 pulos Meu na Deus. minha casa, né? Toda vez que ele ligava, eu ouvia a sirene, dava aquele tum-tum-tum, né? Então, quando saiu o habeas corpus, foi uma coisa muito boa não ter Claro, parado com esse tum-tum-tum toda claro. vez, né? Uma coisa a menos, né? Foi uma coisa a menos. Assim, a dificuldade existe até hoje, né? Sempre tem praga nova e tem uma praga que veio dos Estados Unidos e está Olha atrapalhando, e só. tem vírus. Sim. E também não deve ser muito simples adquirir semente. Eu não sei, nunca falei com ninguém sobre isso aqui no Canabinal, mas é algo comum, é simples no Brasil você obter essas sementes, mesmo tendo autorização, lá, como a gente já sabe? É simples, mas é arriscado, né? Mas tendo o habeas corpus? Eu acho que sim, porque eu compro, desde 2015, eu compro semente nos sites, né, que vendem de outros países, né? E nunca tive problema, sempre chego em casa, nunca... O pessoal diz que muitas vezes vai com o oficial de justiça junto, né? Ah, Mas eu nunca tive problema e nunca nem eu coloquei meu habeas corpus para falar, não ó, tô comprando preciso. essa semente aqui, mas eu posso, ó, tem que Tá, não chegar. precisou, né, É, Gilberto? Ai, que isso, ela bom. sempre vai pela forma normal. Mas eu sempre vi como um risco esse negócio de comprar semente, porque se a pessoa vê, isso aqui não pode, até eu apresentar o habeas corpus, até chegar, não sei o que, a pessoa já pisou em cima da semente, já colocou num lugar mais quente que não podia e matou a semente. Certo. Posso voltar numa. Aqui eu Hum, fiquei curiosa, eu me hum, perdi na conversa te ouvindo. hum. A variedade Moby Dick, você falou que usa pela manhã, Isso. porque ela acelera? Como é que é essa? A cepa. É uma genética energizante. Ah, Antigamente, essa divisão mudou inclusive há pouco tempo. Era chamado de as mais sativas e mais índicas. sim, As mais sativas, as mais energizantes, e as índicas que derrubava mais. Por causa dessas muitas cruzes que meio que acabou isso, sim, né? O sativo e o índica ficou meio que as plantas que foram descobertas, que foram primeiras foram registradas, elas vêm desse princípio, né? certo, Hoje estão as energizantes e as mais relaxantes, né? Que é certo. tudo híbrido, tudo mistura das duas, né? No fim acabou, né, ficando É. meio que assim, né? E disso daí eu, pelo próprio, tem um site, chama o Leafly, sabe? Leaf. Leafly.com. Eu sempre pesquiso lá, e lá sempre dá certinho, né? Esse daqui é mais energizante, esse daqui é mais Tem até um relaxante. ranking, né? Eles mostram assim de efeitos positivos, né, Isso, reações adversas, tá. isso eu vou muito lá. Eu procuro É, as que têm efeitos que batem com os meus da esclerose múltipla, que me ajudem com os certo. efeitos, né? Procuro as energéticas e as mais que derrubam para usar em certa hora do dia, Tá. né? Mas eu sempre uso o banco de dados deles. E reação adversa você com a planta, não tô falando do sintético. Sim. Talvez seja até difícil você conseguir separar, mas você tem algum relato como um paciente, olha, fica com a boca seca, ou náusea, ou sei lá. Tem, sim, eu acho até legal, né? Da fome, nossa, que legal, você doente ter fome e ficar comendo um monte, né? Uhum. Dá vontade de contar piada, é ótimo, né? Também. Tem esses efeitos colaterais clássicos, inclusive, da maconha, né? Mas não considero nenhum deles ruim. Sim, você consegue minimamente manejar uma boca seca, quer dizer, não é Sim, nada que, né, que não. você vai. No mínimo, normalmente são bons efeitos. Né? Tipo, fome, é muito legal. Sono, que é o que a gente precisa Sim. também. Gilberto, esses medicamentos que você cultiva em casa, então, né, da planta, essas plantas, elas são mais ricas em THC, mais ricas em CBD? Como é que é esse manejo aí que você faz? Hoje eu procuro as mais ricas em THC. O CBD, depois eu pesquisei sobre isso, né, eu já tinha descoberto, ele meio que diminui o efeito do THC para dor. Não sei se é só exatamente esses dois canabinoides, a gente tem um monte de canabinoide aí fazendo função, né? E percebi que é por causa da concorrência que eles têm para pegar o endocannabinoide, né? Que é o CB1 e CB2 lá, né? Os Os receptores? receptores do CBD ele domina e não deixa o THC fazer tanto o papel dele de diminuir a dor. Então eu uso mais as genéticas ricas em THC, com baixo CBD. Que interessante. Todas. Inclusive quando me oferecem coisas assim, falar, com CBD, eu recuso.
nem para dormir. Né? Não. Inclusive, se eu não tiver THC, eu também não durmo tão bem. Eu preciso mesclar. Sim. Gotas de óleo rico em CBD, gotas ricas em THC e juntar as duas. É interessante. Se eu usar só o rico em CBD, às vezes eu fico tão estimulado que aí eu nem durmo. Interessante isso, né? Para dormir, o THC ele é muito importante também. Sim, demais. Existe essa falsa ideia de que é o CBD só que rebaixa, né? Que é ansiolítico, hipnótico, né? Ele dá uma paz, mas para dormir mesmo, para dar aquela derrubada. O THC é importante. Eu li também nessa pesquisa toda, né, que a maconha foi o primeiro anestésico, né? Testado assim, né? Eu imagino que devia ser triste essa época, né? Mas eu acho que eles deviam usar uma coisa muito rica em CBN, né? Eu acho que o CBN é bom para isso, né? Que é o THC envelhecido, né? A cocaína, né? Usava-se muito também os dentistas, né? Quando tinha que arrancar dente, tá? Era a cocaína, que era um anestésico muito, muito importante também. Mas essa daí eu não sabia, não, tá vendo? A gente eu lembro que eu li em algum aprende. lugar, também não tenho certeza para dizer agora de onde foi que eu vi isso daí, mas eu lembro de alguma coisa assim. Que não deve ter funcionado muito bem, né? Assim, com anestésico assim, para cirurgia. Não deve ter sido muito top. Nunca li nada sobre, nunca li. Vou procurar ler e vou ver se faço um episódio aqui pra gente sobre isso, né? Gilberto, se você estivesse aqui diante de um paciente com esclerose múltipla, tá? E ele te pedisse ajuda, como que você orientaria? Até uma forma da gente ter aqui esse canal, como também um divulgador, digamos, dessas orientações aí. Tá. Uma coisa que eu atendo bastante também, me procuram bastante pessoas com esclerose múltipla, né? Normalmente o que eu uso, né, que o meu HC, por exemplo, ele foi todo em cima das provas que já existem do Sativex, do Mevatil, né? Então, a maconha para esclerose múltipla é uma coisa comprovada e muito usada em todos os países que, assim, o primeiro remédio praticamente já ele é inteiro comprovado em cima dessas características. É uma coisa que precisa deixar o preconceito de lado e ver a realidade, né? Porque é o único jeito de conseguir uma melhora da doença. Porque 32 estudos de... Porque os remédios para esclerose múltipla, normalmente eles não são só para esclerose múltipla. Você lê aí em cima dele que eu tomava muito, que eu me lembro que eu lia, era remédio para convulsão. Claro. E o médico me passava para esclerose múltipla. E tem muitos efeitos não é comparável com a maconha. A maconha é muito superior. E a pessoa, quem não está nessa, tá perdendo. Então você orientaria o quê? A procurar médicos de associações ou médicos, enfim, neurologia, sabe assim, para dar um norte. Né? Se a pessoa te pergunta, bom, passo a passo, tutorial aqui. Procurar médico é complicado, né? Que hoje depende da pessoa, ele pode chegar num médico que tá, por exemplo, que recebe dinheiro da farmacêutica tal para vender aquele remédio tal, ele só vai falar bem daquele remédio, né? Sim. Mas a associação é uma boa saída. Né? Os médicos de associações, né? Já tem um entendimento, já tem um conhecimento né, maior. Sim, porque tem muito médico que praticamente nem sabe ainda que... E eu imagino que um outro tutorial aí seja a pessoa aí sentindo, né? Porque como é uma planta que tem muito... Como todo medicamento, a gente fala disso do semacannabinoide, mas todos os tratamentos médicos deveriam levar em consideração essa identidade pessoal das pessoas, a genética delas, né? Então eu fico ouvindo você falar, eu fico imaginando que a pessoa ela vai ter que entender, aprender de acordo com a necessidade individual então dela, manejar esses diversos tipos ao longo do dia, porque você não está tratando só de um sintoma, né? Você está tratando de uma insônia, você está tratando dessa apatia pela manhã, então você tem que ali fazer um manejo em diversos momentos do dia com diversos tipos. Isso é muito interessante. Quando você falou isso uma vez no curso da Cultive, achei isso muito rico, né? Porque é uma terapia que vai cobrir o dia todo para diversas coisas, né? Sim, muito. Bom, Gilberto, deixa então para a gente aqui uma mensagem final para o nosso público do Canabinal, para que fique registrado o seu recado aqui. Muito obrigado pelo convite. Né? O recado final é assim, o nome maconha tem um peso. Acho que as pessoas precisam tirar esse peso do nome. Eu acho que isso é uma coisa que não existe mais, não encaixa mais. Né? A maconha é uma planta e tem umas características de planta.
né? É só isso que precisa ser visto, né? Assim, e essas características são muito superiores à medicina. Aqui a gente não usa esse termo porque a gente fica com medo que o YouTube tire a gente do ar, né? Mas sim. assim, a vontade era de usar esse termo mesmo. Por isso que eu procuro falar cannabis sativa, porque eu também não gosto de falar cannabis, que também tá errado. Sim, não, você vai ser bloqueada, fatalmente vai ser bloqueada pelos robôs. Porque o nome popular não é cannabis, né? Aí fica essa falácia, é cannabis medicinal, como se houvesse uma que não fosse medicinal, né? Então a gente vive nessa corda bamba, né? De terminologias e de preconceitos. Então por isso que é tão importante, né? Pessoas como você, ativistas que estão nessa luta, que estão nessa vida há anos. Quantos anos que você está nesse diagnóstico? 20 anos mais? Desde o diagnóstico desde 99, né? Praticamente já, por causa da internet, eu já comecei na maconha. Pois é. Bom, Gilberto, muito obrigada. Espero que você volte aqui com mais novidades no futuro próximo. E é isso, gente.